com a tragédia na Turquia e na Síria. O número de mortos no terremoto que atingiu os países na segunda-feira já ultrapassou a marca dos 5.000. E os trabalhos de resgate, é claro, não param nas regiões. A gente recebe agora o nosso editor de internacional aqui no nosso estúdio do Jornal da Manhã, Fabrício Naitsky, que está acompanhando o assunto de perto, não é, Fabrício? Uma tragédia realmente de proporções impressionantes. Você traz para a gente quais atualizações agora? Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, apesar do assunto. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. São pelo menos 5.000 mortos, a gente já tem essa atualização. Desses 5.000, a maioria deles, cerca de 3.500, pelo menos, são da Turquia. Outros 1.500 são da Síria, um pouco mais ao sul. A nossa produção separou um mapa para explicar exatamente onde que foi o epicentro do principal tremor. Ele foi na cidade de Gaziantep, próxima à cidade de Gaziantep, que fica na região sudeste da Turquia, um terremoto de 7,8 graus na escala Richter, considerado muito forte, né? Um tremor de terra muito forte, a 17 quilômetros, quase 18 quilômetros de profundidade e às 4 horas e 17 minutos no horário local, madrugada de ontem. Esse terremoto, a gente também separou um outro mapa para entender como ele se espalhou pelo território turco. Então, nessa área em vermelho, mais ao centro, é onde o terremoto foi sentido de maneira mais intensa. A gente vê que ele chega, é uma região muito próxima da fronteira com a Síria. A gente sabe muito bem, a Síria é um país em guerra civil já há muito tempo. Ele chegou próximo da cidade de Alepo, uma das principais cidades nessa história toda da guerra civil síria, onde a gente está vendo realmente esse número grande de mortos e feridos, e onde há também, Adriana, é importante destacar, por conta da questão toda da guerra civil, uma dificuldade muito grande de contar o número de feridos, de mortos. O Estado completamente falido, uma dificuldade muito grande de manter essa conta nesse momento. O terremoto também é importante destacar, ele está longe, né? O epicentro foi longe da cidade de Ankara, a capital turca, e também da cidade de Istambul, a principal, a maior cidade da Turquia. Então, essas são as atualizações de momento. Pelo menos 5.000 mortos, com 3.500 da Turquia, 1.500 da Síria. Esse número que deve aumentar. As equipes de resgate, elas estão trabalhando 24 horas, elas não param de trabalhar desde o momento do primeiro tremor de terra. Depois foram mais de 50 réplicas do terremoto, uma delas, inclusive, com um grau na escala Richter de 7,5, ou seja, quase tão forte quanto o tremor inicial. A gente separou também, a gente está vendo agora algumas imagens, né, realmente das operações de resgate. Como eu falei, a ajuda internacional chegando, são 45 países, segundo o presidente Erdogan, o presidente turco, que já anunciaram o envio de algum tipo de ajuda humanitária. Esse envio vai desde pessoas indo trabalhar nas operações de resgate, até mesmo cães farejadores que estão sendo enviados neste momento, Adriana. Pois é, e esse tremor também, Fabrício, foi sentido em outros países, como em Israel e no Líbano também. Essas imagens que a gente acompanhava há pouco são imagens ao vivo da Turquia. A gente vê as equipes de resgate tendo muita dificuldade, porque são muitos escombros, né? Então, são blocos de concreto, ferros retorcidos, são milhares ainda de desaparecidos, porque mais de 5.000 prédios desabaram na região e o que provocou também milhares de pessoas desabrigadas. Essas pessoas estão tentando abrigos em ginásios, em locais improvisados, até mesmo em shopping centers, e existe uma dificuldade grande também dos socorristas com relação a temperaturas no momento abaixo de zero nessas regiões. Você tem mais um mapa para mostrar para a gente? Sim. A gente também acompanhava que o tremor aconteceu por volta das 4 da madrugada na Turquia, era por volta das 10h17 o horário aqui de Brasília. Exatamente. A gente separou aqui, você estava falando, só para não perder esse ponto, claro. Em relação às pessoas desabrigadas, pelo menos 41.000 barracas foram enviadas para a Turquia justamente para acolher essas pessoas que estão desabrigadas. A gente sabe que questão de estrutura, alguns países estão mais preparados do que outros para terremotos. O Japão é um país muito conhecido por ter terremotos diariamente, o Chile também. As estruturas, os prédios são construídos de forma a aguentar estes tremores. A Turquia já não tem tanto essa tradição, digamos assim. Então a gente separou aqui um histórico dos terremotos neste século, no século XXI. O terremoto da Turquia e da Síria
gente não colocou o número de mortos, porque esses números estão atualizando a cada minuto. Eles, infelizmente, sobem a cada minuto. Mas esse já é o 10º terremoto com o maior número de fatalidades no século. Ele está atrás, obviamente, de alguns tremores que ficaram marcados, principalmente do Haiti, em 2010, mais de 300 mil mortos, 316 mil mortos. Então, a gente vê aqui, terremoto ontem, chegando na marca dos 5 mil mortos, ainda metade, quase um pouco mais da metade do terremoto no Nepal, em 2015, que teve a mesma força, 7,8 graus na escala Muito impressionante. Fabrício Naes, que fica com a gente ao longo dessa edição do Jornal da Manhã para falar sobre o assunto. Daqui a pouco, novas atualizações sobre o terremoto na Turquia e na Síria também.